Boa noite. Se eu me aproximar mais um pouquinho aqui, eu vou doer. Onde dói? No chão. Eu não sei se eu já desencarnei, viu, Islan? Eu tô ainda tentando me situar. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Hermano José Falcone de Almeida. Já estou perto de me aposentar da Federal, mas continuo na ativa, né? Eu tenho formação em filosofia também e sou escritor. Tenho 8 livros publicados. Inclusive hoje tomei a liberdade de trazer um livro aqui para quem se interessar no final me procurar, certo? É o mais recente livro, 2019. Esse livro daí vai falar justamente desse momento que a gente está vivendo. É um livro de crise, por que não? Que nos faz crescer, como Islan disse. Então, chegou o nobre Hernani, certo? Eu soube que você teve um encontro com as milícias, mas deu tudo certo, não foi? Tá livre, tá? Azul, né? Você também, azul. Islam azul. Muita gente azul, ó. Ele também é azul. Bem, então, no final, quem tiver interesse pelo livro, está aqui. Eu já concorri, Hernani, a prêmio naquele livro Anjo de Vidro, que você deve ter ido. Que você prometeu ir nos 3 e você foi em uma. Mas hoje você vai compensar. Né? Aquele dali concorreu a um prêmio em São Paulo. Mas só o fato de ter concorrido para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Então eu escrevo, minha escrita é cortante, não é não, Hernani? Hernani que já lê há muito tempo, não é não? Bem, falar sobre sofrimento na infância tem que situar um pouco historicamente. A infância começou a existir a partir do século XVI, XVII. Começou a formar um conceito, um esboço de conceito de infância no século XIII. Em resumo, a infância ela surge como uma entidade isolada realmente, que vai ser estudada a partir do século XVII e XVIII, né? 19, 20, principalmente século XX. Então até aí não se tinha muita distinção entre infância e adulto. Ou seja, era tudo muito misturado. As salas de aula, inclusive, tinha pessoas da minha idade, né, que já estou com 120 anos, né, Hernani? Da idade de Climério, que está com... e pessoas de 5 anos. Então, assim, esse conceito de infância não se tinha, assim, tão formatado naquela época, não é? E vai surgir, e depois da Segunda Guerra Mundial é que vai ter justamente o chamado Baby Boom, que é o investimento maciço na família. Por quê? Porque metade da humanidade foi dizimada na Segunda Guerra Mundial, concorda? Aí teve investimento no modelo da família, né? A família burguesa nuclear, que na realidade ela vem do século XIX, mas ela se solidifica realmente e tem um incentivo grande depois da Segunda Guerra. Não é isso? Olha só como é recente essa história, né? Então, tudo é histórico. Tudo é criação humana, não é isso? E o primeiro filme, Alemanha Ano Zero. Alguém aqui já assistiu de Alemanha Ano Zero, de Rossellini? Ele termina com o suicídio de uma criança. O filme de 47. É a primeira vez que mostra no cinema, né? Pelo menos nas artes visuais, um suicídio. 47. Em livros
Se você ler, por exemplo, quem gosta aqui de Dostoiévski? Alguém gosta aqui de Dostoiévski? Já leu? Já fez uma imersão em Dostoiévski? Você leu o que, meu santo? Os Irmãos Karamazov? Certo. Mas Dostoiévski aborda muito essa questão da infância. E tem muito suicídio, tem muito abuso sexual, tem muita... Assim, ele é riquíssimo nessas questões todas, né? Aqui no Brasil, se evita um pouquinho isso no século XIX, no século XX, mas me vem agora à memória os escritores russos, inclusive, são muito bons nesse aspecto, né? De abordar a infância e sofrimento psíquico. Mas aí vamos entrar no século XX. O século XX é o século onde vai surgir a psiquiatria da infância e adolescência. Outra criação histórica, né? Até então não existia. Então, consequentemente, através do retardo mental e dos primeiros casos de autismo, vai surgindo um interesse pela infância e aí depois vai se avaliando. Em resumo, há um grande boom na década de 60 e eu acho que, na realidade, a psiquiatria infantil vai se solidificar há pouco tempo, de 70 para 80, 90 e século XXI, basicamente. Então, eu vou trazer aqui experiências concretas. Eu atendo já há um tempinho, né? Vocês aqui sabem, Islan, Hernani, quem me conhece aqui, já faz um tempo, estou me aposentando do HU, viu, Hernani? Já dei entrada. É porque eu sou meio antigo, né? Você sabe como é, né? Eu e Climego, a gente é precursor de Matusalém. Então eu já peguei muitas gerações, comecei a atender na década de 90, na realidade. Peguei uma geração sem internet, peguei uma geração que tinha... o conhecimento ainda estava se fazendo, né, se construindo, então os problemas eram outros e, consequentemente, estou agora em 2019 com um problema do tamanho do mundo. Vocês vão ver agora que é uma questão realmente que chama atenção. Quando eu comecei, na década de 90, a estatística, a taxa de tentativas de suicídio, de ideação suicida na infância e adolescência, era muito pequena, não dava nem para criar uma estatística. Tanto é que a gente não falava tanto. Se falava até em depressão na infância, já tinha estudos sobre depressão, mas não tão consistentes, mas existia... eu já fiz uma pesquisa em Bananeiras com o Dr. Genário Barbosa sobre depressão, mas não se tinha o fato da ideação e tentativa de suicídio naquela época. E aí eu fui crescendo com outras gerações, né? A geração de 90 é uma, a geração de 2000 é outra, a geração a partir de 2010 é outra. E o que é que se observa a partir de 2010, 2011? Vocês nem imaginam o quê? Não é? É interessante. Agora, ultimamente, esse ano, eu tenho a impressão, sem exagero nenhum, que eu já atendi exatamente de todos os clientes que eu atendo, 60% a 70% já tentaram suicídio. Assusta, né? Coisa que não existia no começo. Então,
Isso faz piscar um alerta geral. O que é que está acontecendo? Isso é um objeto para debate e pesquisa, né? O que é que está acontecendo? Aí vamos visualizar o quê? Que momento é esse de transformação, né, espiritual no planeta? Que momento é esse de transformação também material no planeta que está fazendo com que tantas crianças e adolescentes tirem sua vida, né? E é difícil, é uma batalha muito grande. A nível de consultório, você tem que ganhar tempo. Às vezes eu saio exausto de lá. É uma exaustão grande, porque é uma corrida contra a morte, né? E a gente tem que negociar pessoas jovens, todas as idades, 17, 15, 14, 13, 11, já peguei de 7. É óbvio que a maior estatística é em adolescentes, e eles, primeiro, né, o grande carro-chefe disso é o vazio, a depressão. Eles se sentem órfãos de famílias existentes e invisíveis. É interessante, né? O que é que está acontecendo com a família? Que transformação foi essa que, de repente, criou um desamparo total nessa geração? Não foi a questão, com certeza, da separação que tinha na década de 90, né? Não vamos culpabilizar separação, novos casamentos, novas famílias, porque isso já existia na década de 90. O que é que está acontecendo hoje? Isso é que me dá muitos caminhos para pensar, né? Tem aumentado o número de casos de depressão, muito, mas por que tantos casos de depressão na infância e adolescência? Eu tenho um caso de meninas que se automutilam, algumas que querem morrer e a gente tem que negociar toda semana. Tem que fazer, são consultas tensas, né? E vem algumas coisas dentro dessas conversas, né? Vem o quê? A sensação de desamparo, a sensação de que é interessante, meu jovem Hernani. Não sei porquê essa turma de hoje está se sentindo mais desamparada. É interessante. Mesmo tendo pai, mãe, padrasto, madrasta, há uma sensação de desamparo grande, né? Parece que essa função paterna, materna, de cuidados, ela está um pouco esquecida ou precisa ser reconfigurada, né? Também vem contribuindo muito com isso daí, eu não posso deixar de entrar, né? A nossa sociologia neoliberal, que transforma as pessoas em consumidoras, né? Coisa que na época da gente não era tão forte assim. Tinha já uns registros, né, Islã? Mas a gente não era tão alvo de consumo. Hoje em dia, o jovem é objeto de consumo, né? Quer ter o melhor smartphone, quer ter o melhor... em resumo, até se fez uma pesquisa com jovens de baixa renda e eles roubam para comprar coisas boas mesmo, assim, o consumismo. O que é interessante, que não era um perfil da época da gente. Quem fez trabalho de comunidade aqui, né, sabe muito bem que esse perfil não existia. Então, tem muito a ver com isso também. E vem aí uma coisa que, a partir principalmente da década de 90 e intensificando no século XXI, e agora em 2019 mais ainda, a internet, né? Hoje em dia, com um aparelho desse, a gente faz tudo, né? Concorda? Se alguém quiser marcar um encontro sexual aqui,
marca. Se alguém quiser pedir aqui uma comida, pede, certo? Se alguém quiser pedir droga, vem embutido na comida, certo? Se você quiser entrar em contato com alguém para ensinar como se matar, você tem aqui. Isso no simples telefone, nesse simples treco, que na época da gente era um tijolão, né, Hernani? Teve uma vez que você pensou em jogar em mim, tá lembrado? Que eu estava falando umas besteiras. Não foi? Mas não esqueceu o passado, né? Não é não? Mas hoje em dia você não jogaria não, porque ele é tão cheio de informações, tão cheio de dados, que é impossível você jogar na cabeça de alguém, né? Tá tudo seu aqui dentro, né? Tá sua conta bancária, tá suas informações pessoais, tá tudo, basicamente, né? A gente não sai mais de casa, a gente é o iFood. O iFood é o grande barato, né? As pessoas com seu iFood chegam em casa, chamam os amigos, pedem um iFood e fica cada um no seu smartphone. Não é legal? É romântico demais nessa época. Complica um pouquinho. Eu estou só tentando ver algumas pistas do porquê quando eu tento focar o suicídio, é porque realmente a gente não pode deixar de focar esse aspecto. Porque o número tão grande de jovens e crianças que pensam em suicídio. Para mim, a dor maior está aí. Então, essa para mim é a maior preocupação desse momento, grande desafio. A gente tem que fazer uma corrente, já que estamos aqui dentro também do tema espiritualidade, para tentar ver o que pode ser feito para reverter essa situação, né? O que é que está faltando para esses jovens? Eu já listei aqui que dentro do ponto de clínica psiquiátrica, nós temos a depressão, que o índice está muito alto, elevado. Não estava assim. Por que está tão vazia essa geração e está tão depressiva, tão susceptível à depressão, né? Aí Islam vai perguntar, o diagnóstico melhorou? Diria que não, Islam. Na minha época eu diagnosticava do mesmo jeito, com os critérios sempre da psicopatologia, que é uma coisa que na realidade é clássica, né? Então, consequentemente, eu diria que talvez esteja chegando mais, ou eu não sei, ou talvez realmente essa geração esteja sofrendo através de causas ambientais e genéticas, mais de depressão do que outras gerações. E muito complicado, mais meninas, eu diria aí 3-1 do sexo feminino em relação à tentativa e à prática de suicídio. Mais meninas. Porque a mulher está sendo um maior alvo disso daí também. É outra questão a ser aprofundada, né? E a gente vai vendo que o ônus para a mulher está sendo grande hoje em dia, de uma série de coisas, né? E, bem, eu gostaria muito de transformar esse momento num debate, para não ficar falando. Minha preocupação, a dor maior é o suicídio, a dor maior é porque tantos jovens, tantas meninas, tantos meninos, mais meninas estão tentando suicídio. Aqui mesmo no Hospital da Unimed eu sou chamado sempre, certo? Nem sempre eu posso vir. Aí mando minha alma, né, Nani? Aí, porque aqui na Unimed tem uma casuística grande de tentativa de suicídio, né? Geralmente essas pessoas são enviadas para mim no consultório logo em seguida. E aí a gente faz toda a tentativa de cercar essas pessoas, né?
e conversar com cada uma delas é uma história diferente, né? Mas sempre se passa por vazio, sensação de vazio, sensação de abandono, uma sensação de nulidade. Ao contrário do que mostra as redes sociais, essa geração nunca foi tão infeliz. Complicado, né? Não é isso? Tem tudo, não tem nada. Nós temos a facilidade. Hoje eu estou dizendo, através de um aparelhinho desse aqui, a gente tem... Hernani pode marcar uma viagem para amanhã de noite já, aqui mesmo. Conversando com a gente, já marca uma viagem, já compra passagem e já marca a viagem, não é não? Então a gente tem toda a facilidade do mundo. Aí eu pergunto, não tem ainda pesquisas sérias, tem alguns ensaios de pesquisas sobre correlação entre uso de internet, de redes, de aplicativos de internet. Você sabe que tem a Deep Web, né, que é a coisa mais complicada. A gente trabalha só no espaço da superfície da internet, que é o mais suave, que é a ponta do iceberg. Porque, além disso, nós temos o subterrâneo, que é a Deep Web. E esse Deep Web não precisa de ID nem de identificação. E aí você vê rolar tudo, desde tentativa de assassinato, de suicídio, incentiva suicídio e uma série de coisas. Apesar de que na superfície também tem muita indução a suicídio, certo? Então, isso é uma questão a ser discutida aqui, né? Quanto à espiritualidade, eu percebo... É interessante, é uma geração que ainda diz ter fé, mas a gente não consegue sentir a fé. É um paradoxo. Né? Eu tenho fé, eu vou à igreja, as pessoas dizem, né? Mas a gente não sente isso partir de dentro de uma coisa que vai modificar a pessoa, né? Então, eu recebo de todas as religiões, para ser bem sincero, né? As mais comuns aqui no nosso meio é a católica e a evangélica, né? Então, com certeza, chega mais essas duas religiões, inevitavelmente. Certo? É muito mais comum. Então, eu sei que tem igrejas que trabalham no fator de proteção e a religião é considerada um fator de proteção. Mas por que não está conseguindo ser esse fator consistente de proteção para evitar tentativa de suicídio? Aí eu pergunto, não é? Onde está a falha? Onde está o nó? Nas pessoas que não acreditam mais, já estão tão materialistas que na realidade virou objeto de consumo a religião. É uma questão aqui para ser levantada, né? Bem, em resumo, além disso tudo, nós temos a dependência química, que nunca foi tão grande entre os jovens como hoje. Eu diria que se nossa época tinha... Não ria muito alto, não, Hernani, porque essa daí realmente é para divertir. Na época da gente tinha uns gatinhos pingados assim, que se drogavam, né? Eram uns 5, 6, né? Hoje em dia, eu diria que 95%. E agora, Hernani? O que fazer dessa realidade? Hoje em dia, nós não temos mais a antiga maconha. A maconha antes, a cannabis sativa, era planta. Hoje em dia ela vem aditivada com estimulante, vem aditivada com uma série de outras substâncias, né? Tem o skunk, né? O skunk, que já é um tipo de maconha que vem com estimulante e alucinógeno. E a facilidade em conseguir. Hoje em dia, eu fiz uma pesquisa, você pede
como se fosse no iFood. Eles trazem incumbido no iFood drogas. Então isso também está sendo uma coisa bem preocupante. Repito, nossa época não era imune a essas situações, mas não tanto como agora. Agora a coisa virou uma epidemia. Nos colégios, desde o ensino fundamental, você já começa a ver o contato com droga e dependência química. Começa com álcool, né? Sempre o senhor álcool como a principal droga. E aí é complicado. E a outra grande dependência química é de internet, né? Hoje em dia as pessoas estão entrando mais em contato com o mundo virtual do que com o real. Os casamentos estão ótimos, né? A gente namora pelo Zap. Não é verdade? Não estou falando de você, não. Eu sei de sua fama. Você é um rapaz correto. Mas muita gente namora pelo Zap, né? Na mesma cama, né? Vamos dormir. Aí a pessoa responde, no mesmo local, virado de costas. Está na hora de dormir, mas me dê mais 10 minutos. Aí manda outro Zap, apaga a luz. Não é verdade? Está a fim de fazer sexo, aí manda um Zap, hoje não. Aí manda aquelas carinhas rindo. Não é não? E você ali já entrando no Tinder, no aplicativo, para entrar em contato com outra pessoa, né? Não é verdade? Eu estou falando disso porque tem uma influência sociológica, a gente não pode negar. Isso daí vão nos acusar de ideólogos, mas eu acho que isso não é ideologia, não. Isso é realidade. Isso é o mundo capitalista, né? Concordam? A gente não pode fugir disso, né? Certo? Então, vamos agora, para concluir e abrir para o debate, dizer que dessas pessoas que tentam suicídio, a gente faz um trabalho árduo de ver semanalmente. Então, imagina eu já me aposentando, tendo que, de certa maneira, dar assistência a essas pessoas. É uma sobrecarga muito grande. Às vezes eu chego em casa e tenho que fazer uma catarse, né? Nem que seja assistir a novela das 9 e comer um bolo de Maria da Penha. Só que é para quebrar um pouco a sequência aqui. Não é não? Mas a maior dor para mim hoje em dia é justamente essa falta de perspectiva, essa questão do suicídio, a depressão, o uso de drogas e a dependência de internet. Certo? Isso daí, para mim, resume uma coisa chamada um novo momento que estamos vivendo e precisa ser revertido. Aí eu já peguei tanta briga em redes sociais, Islã, por causa daquela menina Greta Thunberg. Vocês conhecem aquela ativista? Porque eu disse assim, por bem ou por mal, aquela menina está mobilizando um monte de jovens, né? É uma coisa, no mínimo, positiva. Concorda? Estão dizendo que ela está sendo financiada por grupos de ecoterrorismo. Já estão querendo denegrir Trump, né? Dizendo que é a China que está financiando a China. Não é não? Então, assim, eu pego esses exemplos e tento dizer, não, vale a pena ainda você lutar, vale a pena você ainda sair do mundo virtual e ir para o mundo real. Vale a pena. Eu sempre, olhe, quando eu atendo uma criança, um adolescente, eu sempre indico o kit mais saudável do mundo, que é o mais antigo. Vamos, artes e esporte. Tem alguma habilidade artística? Tem, ótimo. Se entrega essa habilidade artística. Tem alguma habilidade esportiva? Tem, se entregue.
basicamente é um binômio assim que é fundamental, ajuda bastante. E a gente tem conseguido resultados positivos através desse estímulo, desse incentivo que eu faço. Eu digo até, em alguns casos, eu só trato você, minha santa, se você se engajar em algum esporte, em algum tipo de arte, porque isso vai preencher a tua vida, de alguma maneira, né? Vai engajar em alguma coisa. Outro dado estatístico, uma geração que também lê pouco, né? Apesar de estar muito na internet, lendo fake news, mas não lê. Se eu perguntar aqui quem lê de gerações novas, a gente vai encontrar uma turma muito pequena, começando em casa, né? Então, além disso tudo, bem, vamos abrir agora para o debate. Se Islã não fizesse questão, eu estou com a boca seca. Não é não? Vamos fazer um talk show aqui. Pessoal, vamos focar nesse assunto. Então eu toquei aqui, eu tive que focar em alguma coisa. Eu não podia fazer uma coisa ampla e a gente se dispersar. O que está me preocupando realmente é o índice de suicídio e o índice de tentativa de suicídio, que é muito grande. Pronto. Então vamos agora para o foco e o que fazer para evitar. E eu já citei alguns problemas que estão ocorrendo, que estão contribuindo para o aparecimento de muitos casos de depressão e de vazio e, consequentemente, de tentativas e de suicídios concretizados. Então, vamos focar nisso daí e ver o que a gente pode fazer para evitar, né? Vamos lá? Deve. Você falou nesse enfrentamento, né? Primeiro você fala os motivos que são mais prováveis e a gente concorda plenamente, né? Dramatização, erotização, consumismo, né? Internet, consumo de internet, consumo de sexo, consumo de drogas, né? Falta de uma família estruturada que não terceiriza a educação, né? E você falou em religião, mas a gente sente religião sem espiritualidade, né? Sem essa busca do interior, que a espiritualidade está no esporte, está na arte, né? E na religião também, né? E aí eu queria ouvir de você, Hermano, já que você trabalha com, né, esse tema, experiências positivas que você teve, né? O que realmente, você falou em arte, em esporte, a questão da espiritualidade, você tem relatos de experiências que realmente transformaram e que possa servir de estímulo assim, para dizer, olha, tem uma saída por aqui. Eu vi experiências de crianças que estavam assim, ou adolescentes, ou jovens que estavam assim, e que realmente mudaram. Você poderia, na memória... Com certeza, eu tenho vários exemplos aqui. A minha praia é a escrita, né? A literatura, é óbvio, né? Então, assim, eu estimulo todas as artes. A música, que eu adoro, né, também. Mas, assim, tem uns três ou quatro situações, aí vocês vão dizer é pouco, não é muito. 3, 4 situações que a gente investiu e são 4 meninas. Elas chegaram até a publicar livro, a se lançar como poetisas e participar de saraus, ou seja, isso ajudou bastante. Eu também tentei fazer uma religação dessas pessoas com a religião que elas têm, para elas dar mais valor à religião dentro daquele foco, e a gente vê a figura de Jesus de uma maneira mais espírita, mais integral. Jesus não é aquele ser que pune, que está ligado ao demônio, está ligado Jesus é amor, Jesus é fluxo de energia, Jesus é bondade, Jesus é revolução, Jesus é ensinamento, né? Então, assim, esse resgate que a gente tenta fazer, sem doutrinação, né,
para a pessoa se conectar um pouco mais com a religião, né? E consigo mesma, com certeza. Mas esses exemplos, Islã, eles vêm mais dentro da arte e, no caso de alguns, deixa eu ver, o futebol feminino parece que está pegando um pouquinho no Brasil, né? Eu tenho um caso de uma menina que, graças ao futebol feminino, está superando a questão da ideação suicida, né? E a gente incentiva mesmo e obriga os pais. Vamos fazer um contrato aqui, um acordo. A gente tem que fazer. E eu quero ver o resultado disso daí. Eu quero ver foto, mande foto para mim. Eu quero ver esse pessoal aí atuando. Quero ver escrevendo, cantando, tocando, em resumo, jogando praticando algum esporte, indo para alguma religião, mas realmente indo de coração. Então, esses exemplos, junto com medicação, é óbvio que a gente não pode negar que a gente tem que também fazer alguma ajuda química, mas eu sempre digo, a ajuda química é 30%. Você tem todo o universo aí que vai ajudar além disso. Então, meu kit é terapia, medicação, prática de esportes ou artes, religiosidade, né? Seja ela qual for, eu não discrimino. O caminho que tu encontrar está legal, desde que tu encontres, não é não? E, consequentemente, estimular, assim, a questão dos estudos. É uma coisa complicada. Eu vejo como foco de ansiedade tão grande. Me chega tantos casos de pessoas, principalmente agora em época de Enem, que querem se matar, que a gente fica até preocupado. Eu digo, olha, você é muito nova, minha filha. Aí conversa fiada de velho, né? Você é muito nova, tem muito tempo pela frente, relaxe, vá para o vestibular como se fosse para uma festa. E o que fizer tá bom. Mas eu vejo também que a escola precisa mudar um pouquinho em algumas coisas. É interessante, a gente continua com o mesmo tipo de metodologia, a gente agora com a história de escola integral. Aí a criança passa o dia todo fora de casa, chega em casa, vai para o computador, não tem contato com a família, né? E estimulo muito o diálogo entre as pessoas de casa. Eu não falo mais em modelo de família X, porque a gente tem que contar com os que estão em casa. Quem é que está em casa? Mora quem? É você, sua mãe, sua irmã, sua avó. Então vamos fazer alguma coisa positiva para ter uma convivência saudável. Aí eu tento entrar nos focos de briga, de conflito, né? Vamos amenizar esses focos de conflito aí. Vocês vão viver brigando aqui ou vão viver agora? Então, menos computador e mais amor, né? Concorda? Tem uma que disse que só soube que a avó estava viva por causa de um WhatsApp. Eu quero água. Ela mandou de volta, desça. Não é verdade? Eu negocio muito a questão da internet. É difícil demais. Eu digo logo assim, eu não sou mágico, não. Então, assim, vamos fazer uma coisa legal. Eu sei que vocês adoram internet, vocês são fissurados em internet. Vamos usar a internet, mas vamos também usar outras coisas. Vamos usar um tempinho para... Se você souber tocar violão, tocar violão. Se souber tocar guitarra, tocar piano. Vamos usar um tempinho para jogar bola. Vamos jogar um tempinho para estudar. Vamos usar um tempinho para ler. Aí eles dizem, ler o quê? Eu não quero ler mais nada, não. Tem tudo na internet. Aí eu disse, não, mas o bom livro, o velho livro, aí apresento os meus. Ele diz, não, isso daí não, isso não dá para mim, não. Os seus são horríveis. Aí eu apresento o Chapeuzinho Vermelho, né, Hernani? Uma versão mais nova. Então, em resumo, a gente tem que usar para a época de agora, Islã.
nós temos que usar vários recursos. A gente tem que estimular por diversos caminhos. Então, nem sempre esse é o foco que o adolescente vai querer, mas a gente tem que encontrar algum foco, certo? Eu chego a fazer até o acordo. Eu não gosto, me perdoe aqui quem gosta, eu respeito todo mundo, mas eu não gosto de funk nem de sertanejo. Mas eu faço até acordo para quem gosta, né? Parece que eu engoli a saliva agora. Mas para salvar uma vida vale a pena, né, Nani? Com certeza. Então, a gente vai de Anitta. Se a pessoa gosta de Anitta, vai de Anitta. Então, o importante é a gente conectar com alguma coisa que estimule a pessoa. Então, são essas estratégias, Islã, você me perguntou, que provocam respostas. E o uso de humor. Eu uso muito de humor com meus pequenos pacientes e com adolescentes. Porque imagina uma pessoa que já trabalha com a pessoa pensando em se matar e ser mal-humorado, aí complica, né? Não é, Léo Júnior? Eu queria fazer, não seria propriamente uma pergunta, seria uma colocação em cima do que tu estás falando. O que acontece realmente hoje é a falta da comunicação pessoal. As pessoas têm medo de se defrontarem, de se encontrarem também. E então fica esse comodismo da internet através do celular. O que eu acho que pode ser auxiliado, principalmente as crianças, e eu combato isso principalmente na minha família. Eu tenho um neto que é ali, então eu reclamo isso. A criança almoça e janta e toma café com o celular. Tem criança que só come se tiver assistido algum desenho do celular. Então, o que seria, o que nós poderíamos fazer frente a esta sociedade, frente a este grupo que nós enfrentamos agora, que nós vivemos, para que se revertesse um pouco dessa situação e nós tivéssemos realmente um pouco mais de convívio. Porque o que falta é o calor humano. O que leva à ansiedade é justamente a solidão, que cada um busca a solidão. Desde pequenininho eles já vêm buscando a solidão. Eles são estimulados a buscar a solidão. A mãe no celular, o pai no celular. Olha, quando eu pego meus netos, eu esqueço o celular. Eu dou uma olhadinha ali, se tem alguma coisa urgente que não tiver, vai entrando. Porque eu busquei meu neto para ficar com ele, para conversar. E olha que eu converso com ele. Então, é isso aí que está faltando. E as pessoas estão se isolando, as famílias permitindo que as crianças se isolem. Então, são as células, a familiar, a escola que educa também, não é? Instrui, que nós não deveríamos delegar a uma escola a educação. A educação tem que ser em casa. Então, começa em casa errado, mas chega na escola também persiste. Então, é o caso de se confiscar os celulares no ambiente da escola. Ter onde guardar esse celular, ter onde deixar. Porque é muito difícil também para a criança de 6, 7 anos daí para frente, que ele já tem o hábito do celular em casa, ele chegar na escola e prestar atenção para alguém. Ele já vai conversar com o colega mesmo pelo celular. Então, vai chegar na fase do adulto e vai fazer o que você falou aí. Está um no quarto, outro na sala, olha, tudo. Quer dizer, o que se pode fazer? Então, tem que se trabalhar nas bases, para tentar reverter um pouco essa história. E eu te pergunto, até que ponto tu contas com o trabalho nas bases? Seja a célula da família, a escola e outras entidades que possam, a religião, e outras entidades que pudessem se encaixar nisso. Por exemplo, a criança no catolicismo, eles vão para o catecismo. No espiritismo vão para a evangelização. E assim, nessas pequenas células irem surgindo trabalhos que pudessem reverter isso. Porque eu não vejo outra alternativa. Cada dia mais vai crescer o número de pessoas que vão se desequilibrar pela falta de contato humano. Eles se desequilibram pela falta de contato humano. Porque eles passam a ter a visão daquela coisa linda, maravilhosa, né? Que está todo mundo postando lá suas fotos, mas ninguém sabe o que há por trás disso.
contrato de sorriso postado numa rede social. Eu vou lhe ser sincera, eu já rompi com vários grupos de família, eu não tenho grupo de família no celular. Porque ou eu convivo, ou eu. Então não adianta. Então, para quê? Eu saí daqui para São Luís do Maranhão para me encontrar com a família e não me encontrei. O pessoal no celular, olha, vem aqui. Bom, é isso aí, se alguém tiver alguma coisa. Eu trabalho fundamentalmente com todo o ecossistema, né? A família tem que estar inclusa em todo e qualquer momento. Então, assim, na prática, geralmente a gente vê muitos pais ausentes. A ausência paterna, porque são tantos dados que a gente vai pensando alguns. Eu tento chamar esse pai. Se ele não vier, eu tento intimar, eu tento convocar. E se não puder, eu trabalho justamente com a mãe, com a filha, com a avó, com o padrasto, com quem estiver em casa. Certo? Então, essa questão da família é um dos pilares do meu trabalho. Eu sempre incluo a família em todo tipo de trabalho. E aí está incluso esse pacote de menos internet, mais interação, de mais saídas para ver um filme. Ver um filme. As pessoas perderam o hábito de ver filme em família. Não é não? Vão para um show, vão para um canto, vocês, certo? Então, mas não é só isso não, é dentro de casa. Vamos tirar aquele momento de conversa e vamos conversar aqui no consultório. Então, assim, uma consulta, eu começo a atender, Ave Maria, demora muito. Porque às vezes a gente envolve a mãe, a tia vem ou seja, de uma adolescente passa a gente ser intermediador de todo um contexto para justamente regular essas questões. Vamos negociar a questão do computador, mas também a mamãe não pode cobrar da filha que diminua o tempo se ela continua tanto tempo assim no computador. Concordam? Fica difícil. Então vamos fazer um acordo aqui, certo? Mas não vou dizer isso na frente da filha, né? Para não desautorizar a mãe. Então a gente tem que ter um jogo de cintura aí bem legal. Então, assim, hoje em dia os trabalhos são muito mais complicados. E eu trabalho sempre junto com a psicologia. Acredito que hoje em dia é impossível você fazer saúde mental sem uma equipe. Então, a equipe é soberana, serviço social. Então, assim, essa questão de habilidades esportivas, habilidades artísticas, religião, eu já fiz um trabalho que foi bem interessante com o padre José Carlos, ali na igreja Nossa Senhora de Fátima, que foi interrompido. Sabe qual foi o motivo da interrupção do trabalho? Infelizmente, a gente começou a entrar em alguns problemas e viu vindo à tona um monte de carências. Aí a própria igreja disse: meu Deus, o que é que a gente vai fazer? É muito problema para a gente resolver aqui. Aí eu fiquei meio assustado e a gente criou um vínculo muito bom com os jovens, né? Mas foi aparecendo muito conteúdo de depressivo, de tristeza, e a gente incentivava com outras coisas. E aí, por bem, foi interrompido esse trabalho, mas eu tentei pelo menos, né? E foi dentro da orientação católica, né? Mas é uma coisa que eu sempre estou disposto a fazer. Eu adoro conversar com jovens. Quanto à escola também, eu estou sempre aberto, mas eu sinto uma coisa, minha querida, as escolas não dão tanto espaço como a gente. Eu tentei fazer um trabalho no colégio que eu estudei a vida toda, que é o Marista Pio X. Fui lá, me apresentei e nunca retornaram para mim. E eu disse: eu não quero cobrar nada, eu não quero nada de vocês. Nem assim. Então, assim, chega um momento, eu vou fazer 56 anos agora, já sou um dinossauro, né, Hernani?
que a gente fica meio cansado, porque a gente vai tentando. Aí eu converso muito com o pessoal de casa, os filhos, né? Nada melhor do que conversar com, nesse caso, atualmente, mais a menina que está em casa, porque Chiquinho casou, né? Tá sabendo? Não é? Aí, mais a menina, mas aí mesmo assim, ainda tem a internet, eu tento tirar da internet, mas ainda bem que ela gosta de outras coisas, né? E fica uma tentativa de fazer algo para ajudar, né? De socializar, levar as amigas lá para casa. Apesar de que hoje se tem, eu não entrei nesse assunto para não provocar mais problema, mas a questão do abuso sexual, né? Se existiu sempre, hoje em dia está escancarado, né? E a violência no Brasil. O Brasil atualmente é o 5º país mais violento do planeta, né? Eu estou enganado ou estou... Não é verdade? Então, assim, eu me lembro que na minha época nós tínhamos a rua. Eu não sei se Islã ou algum de vocês pegou aqui essa época que a gente tinha o espaço da rua, tranquilidade. A gente chegava em casa que horas, Hernani? Na nossa época de universitários, já adultos, às vezes 1 hora da manhã, né? A gente já sofreu algum assalto? Você já viu alguém aqui sendo agredido por alguém? E hoje em dia? Vocês viram falar no caso hoje que aconteceu, foi em São Paulo, da menina de 19 anos, que saiu da universidade, furaram o pneu do carro dela e, bem, você viu, né? Isso é um caso entre tantos, né? Além das balas perdidas, da necropolítica que está se fazendo, né? Que a gente não vai discutir aqui esse assunto, mas atire antes e depois pergunte, é uma coisa que a gente vai questionar um pouco se isso é bom para uma cultura da paz, né, Islã? Se não tem outra maneira de combater a violência, né? Então já cria uma cultura da violência, a intolerância está muito grande em redes sociais, a senhora tem toda a razão. Desde 2014, 2015, o Brasil polarizou-se, agora mais ainda. Então as pessoas estão se odiando por nada. Então, assim, fica meio complicado. A gente tem que reverter. Agora, como reverter isso é que eu queria que vocês me dessem também retorno, né? Eu já estou dizendo aqui o que eu faço. Uma consulta minha é com todo mundo da família. Estimulando esporte, arte, estudinho. Eu tento entrar dentro das igrejas, mas as católicas, né, eu tenho mais espaço, a espírita também, e dentro das escolas. Mas as escolas, elas sempre têm uma barreira, parece. Puf! Prevalência assim, de criança que está envolvida em algum tipo de atividade religiosa é alta, ou em geral muito baixo, não é tão comum, você percebe alguma coisa na prática do senhor? Envolvimento com suicídios, a taxa de desempenho escolar geralmente vai de moderado a sofrido. Um foco numa atividade artística é muito raro, né? Assim, geralmente não tem um foco. Às vezes tem até uma tentativa de fazer alguma coisa. Tem um caso de uma menina, isso é em serviço público, viu, Hernani? Que eu fiz um resgate total através da arte. Ave Maria, desenha muito bem, um artista. Eu gostaria muito de fazer uma exposição. Aí a gente vai para a direção do hospital e diz, me ajude aqui um pouquinho. Tanto dinheiro desaparece nesse país, né?
apaga-se um pouquinho para fazer uma exposição para essa menina, não gasta nada. Eu acho que não gasta nem o quê? Uns R$ 1.000, né? A gente faz uma vaquinha, né? Hernando não gostou da vaquinha não, que a gente tá meio descapitalizado, né? Mas é uma coisa que eu já pensei em fazer. Eu já pensei, quando eu falo em vaquinha, aí todo mundo sai, tira o corpo fora, né? Mas assim, eu uso muito esses recursos. Essa menina que já tentou se matar 3 vezes e sofreu abuso sexual também, tem todos os fatores predisponentes. A gente fez um trabalho com artes, mas aí ficou, basicamente, ela tem um álbum lindo, eu ainda penso em fazer uma exposição, mas só não estou encontrando ajuda. Eu vou já falar com Greta Thunberg. Então, assim, fica complicado, vocês aí que estão me ouvindo, quando a gente passa para tentar, na ação, ajudar esses jovens, né? O que é que a gente pode fazer? Aí na ação a gente busca ajuda, a gente sabe que isso é importante, mas falta apoio. Eu tenho encaminhado muito para o espaço cultural, para fundar a Estação Ciência, né? São locais que têm atividades artísticas e têm um cuidado com essas crianças, né? A gente já tem conversado bastante para fazer uma parceria, né? E eu pretendo incrementar isso no ano que vem, Islam. Fazer uma parceria realmente com essas pessoas que trabalham com música, com teatro, com esportes. Eu pensei até ali no antigo DED, que agora é o quê? O Centro Esportivo. É o CF. Também eu mando muito para lá. Muitas crianças vão para lá com o meu encaminhamento. Por favor, aceitem essa criança. Então, assim, eu faço um trabalho, eu tento fazer tudo que eu posso, dentro dos meus limites. Né? Agora, diga. Ô, Hernani. A questão da depressão, né? A depressão em adultos jovens, alguns que eu tenho acompanhado no ambulatório na depressão, do projeto de extensão, o componente abuso sexual é parecido mais. Isso também, de certa forma, tem me assustado. O componente sexual na infância, né? No adulto, 13, 14 anos, antes dessas crises. Esse relato apareceu com 19, então o casamento está aparecendo mais cedo, né? Tem mais evidência disso, está mais exposto hoje. Uma outra coisa também associada é que as gerações da nossa e da década de 70 para cá, com a abertura de drogas, na liberdade sexual, uma série de coisas, a gente tinha contato, a gente se afastava, a gente utilizava, brincava e saía. Hoje há uma dificuldade, você entra em contato, não consegue ter mecanismo para poder dizer, olha, brinquei, cheirei um loló ali e sair, o processo não está tão fácil assim. Eu não sei se as drogas modificaram também, mais sintéticas, né? Mas o loló, a bebida mesmo, tem atraído mais, né? E isso, e aí não tem como é dizer quem é primeiro, o que é que surge, que componente é esse dentro da determinação, não dá nem para chamar de determinação do suicídio, eu acho que não dá, né? Como alguns marxistas querem, não dá. E tem uma série de coisas envolvidas, né? Não sei, a questão genética. Genética e epigenética. Biológico e ambiente, né? Causa e efeito, como as outras doenças, já queria causa e efeito, era fácil. Hoje ele não sabe, se é um aumento do cara desajusticado ou desajusticado que leva droga, tem uma série de componentes associados hoje, né? Que dificultam os desenhos de pesquisa, né? Porque não está mais fácil achar aquele lugar onde ele diz, olha, é aqui, isso se resolve, né? Não está mais simples. Não está mais fácil entrar em contato com aquilo que lhe agride ou aquilo que lhe dá prazer, que você consegue dissociar tranquilo e sair para um outro lugar. Esse lugar está capturando.
E aí tem aumentado, né, o número de crianças jovens assim, e adolescentes com problema de depressão, ansiedade, o motivo pode estar associado à questão sexual para trás, série de coisas novas, né? Para um grande estudioso como você da psiquiatria infantil, Todos nós somos estudiosos aqui. muita coisa nova aí, né? Na Na realidade, a parte de abuso sexual eu daria uma palestra só. Se vocês quiserem mais adiante, pode me convidar, porque eu tenho essa palestra montada e tenho dados estatísticos bem complicados. Tem que ser um tema único, né? É um material que eu tenho montado. Eu trabalho com o pessoal da Anviva, lá do Arlinda Marques. Tentei introduzir no HU, mas não deu certo. Por alguns motivos que a gente não vai colocar agora, né? Mas a gente trabalha com a Anviva e eu recebo semanalmente 3 ou 4 casos de tentativa de suicídio em meninas ligados ao abuso sexual. Altíssimo, não é verdade? E eu percebo uma coisa, Hernani, a lei também, a impunidade. As pessoas abusam sexualmente e continuam soltas, né? Eu estou com um processo de condenação de 17 anos e meio de prisão e o camarada de 50 anos solto aí, rindo, dando risada na cara da gente. Já pensou que coisa horrível? Como é que essa criança se sente? Vamos imaginar isso aí? E aí, como é que fica? A menina, além de passar por todos os constrangimentos, as ameaças, tudo isso desagrega-se psicologicamente. Se você quiser, eu me proponho mesmo, viu? Não tem problema não. A gente vê aí um momento daqui para novembro e eu estou aqui novamente. Mas é só sobre abuso sexual mesmo, para a gente adentrar no universo. Certo? Que eu tenho muitos relatos de casos, tenho vários e terríveis para contar aqui. E a gente vai fazer uma coisa bem legal, que é conversar sobre isso, né? Até dentro de colégios também, né? Sem citar por causa de uma questão de ética, mas a gente pode estar conversando sobre isso em outro momento. Hernani tocou num ponto fundamental, né? Hoje em dia não se tem mais confiança. A gente ouve muitos relatos, eu deixei a criança com um padrasto, com o pai, e o pai chamou a criança para a cama, e aí começou a brincar com ela, botou um filme para ela ver, e aí, meu filho, é muito complicado, como é que você fica? Aí, daí vai a sequência toda, e é outra coisa também que porque o abusador fica solto, Islam. E imagina a sensação. Imagina assim, vamos fazer um jogo de espelho. Você ou eu sendo uma menina de 14 anos, sendo abusada, sendo estuprada e o abusador estando solto, andando por aí livre. Qual a sensação que a gente tem? De desamparo total, né? É triste. Aí a gente vai nos colégios para tentar fazer uma abertura de trabalho, uma tentativa de conversar, de dialogar. Os colégios não querem conversar sobre essas coisas, não é? Dentro de uma igreja, eu acho importante abrir espaço também. Estou me dispondo aqui a serviço de vocês, se quiserem contar com minha ajuda. Eu sou ecumênico, é bom vocês saberem disso, né? Como ecumênico, eu tenho algumas restrições quando existe muito dogma em religião e muito fanatismo, né? Mas fora isso daí, eu sou ecumênico, eu aceito tudinho. Numa boa, né? O importante é Deus. Diga. Boa noite. Obrigado pela colaboração, bastante relevante. Eu percebi com as vozes aqui colhidas que o que vem à tona é um caldo ético por demais pesado. Veio à tona a fragmentação de família, veio à tona agora a falência do Estado, ou seja, todas as instituições revelando falência moral do ser humano, porque não existem instituições desprovidas de ser humano. Então, com base no seu tema,
acerca da espiritualidade colhida no âmbito das consultas da terapêutica utilizada no consultório. Por quê? Paradoxalmente, a essa falência búdica, nós até poderíamos dizer que no Brasil parece que sofre da ELA, a falência múltipla de órgãos caminhando para uma situação de dificuldade extrema. Como analisar isso se o paradoxo é que, de acordo com o censo no país, nós somos um país de 95% de pessoas cristãs. Então, eis a minha preocupação. Como é que se revela uma nação 95% cristã envolvida num caldo de corrupção que não se adstringe a bens materiais, mas a corrupção da própria alma? E, ao mesmo tempo, desse consultório, o que é que o senhor colhe de visão dessa espiritualidade? É a prática utilitarista de antanho? Me traga os problemas aqui, deixe uma moeda e leve o perdão? Ou é uma busca pelo autoconhecimento, uma aproximação de um Jesus, como o senhor colocou, de amor, mas já fora da cruz, já dialogando, como o Islã colocou aqui? Essa é a minha, digamos, a minha maior curiosidade. E o recorte ficaria bem adequado ao contexto do tema da sua palestra. Muito obrigado. Ótimo. Sua pergunta é fundamental e, sendo bem objetivo, o que eu vejo não é uma aproximação com a verdadeira espiritualidade que faz ter um conhecimento maior do eu, que faz se mover, que faz a pessoa sentir um resgate. Eu vejo mais como uma espécie de frequentação de ambientes. Lá tem amizades, lá tem alguma coisa que a gente sente falta daquela coisa interior que mexa. Eu vejo que, infelizmente, está faltando isso que o senhor coloca aí tão bem, essa centração, essa busca interior. As pessoas vão, talvez, por costume, por hábito, por tentativa de agregação, mas não vão por fé própria, porque a gente, às vezes, tenta perguntar alguma coisa que seja relevante nesse sentido, né? E aí, como é que você pensa em se matar se você frequenta tanto? Cadê teu Deus? Cadê Jesus? Cadê a religião? Aí a pessoa fica sem resposta. E isso é muito mal, ficar sem resposta. Cadê Jesus? Onde é que fica se você está frequentando a igreja? Você não pensa nele, não, quando vai tentar se matar? Que aí já é uma questão do que ele está dizendo ali, da centração, da espiritualidade, do apego, né? Do respeito a si próprio, à vida. Aí a gente vê que as coisas estão dentro mais de uma vertente material e que falta uma verdadeira espiritualidade que a gente tenta buscar, tenta extrair de todas as maneiras, seja através do riso, seja através de algum artifício, mas a gente tenta extrair dessa pessoa alguma coisa concreta a nível de espiritualidade para poder movê-la. Não é? Não adianta eu passar 100 anos rezando para o Islã se o Islã não tiver nenhuma fé. Não adianta eu passar 500 anos fazendo promessa para Hernani se ele não tem nenhuma fé. Não é verdade? Não adianta você frequentar a igreja todo sábado se aquilo dali não está servindo para lhe ajudar. Vai ajudar em quê? Então, o que o senhor perguntou é fundamental. E eu lamento dizer que, infelizmente, a sua primeira assertiva é a realidade. Está faltando muito essa parte de espiritualidade mesmo, de dentro, de centração, de busca a si próprio. E por isso, fazendo uma propaganda aqui, que daqui a pouco a gente está no fim, eu fiz esse livro aqui em 2019. Se vocês não sabem, eu sou escritor, tenho 8 livros publicados, e esse livro daqui, ele vai, infelizmente, relatar esse momento ruim que a gente está vivendo.
é justamente o que o senhor falou. Eu pensei logo, não é querendo fazer lobby não, até porque a gente não ganha nada com o livro aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o dinheiro todinho é para a editora. A gente fica somente com o gosto de ter feito o livro. Não é isso, Leozinho? Então, esse livro aqui, 2019, que tem 69 páginas, quem tiver coragem de ler, está aqui depois que terminar a palestra, eu estou aqui, eu posso até assinar, autografar. Aí vocês vão perguntar o preço, final de mês, qual o preço? Aí eu diria assim, a editora mandou vender por 35, mas eu vendo por 30. Tá ótimo? Porque eu vou ter que depositar para a editora. Mas aí, esse livro daí é uma coisa que eu gostaria até de depois, se alguém se interessar em ler, em debater. Porque ele já mostra essa realidade que a gente está vivendo agora, de total egoísmo, né? E esse livro, você bem lembrou, você foi genial. Não mostra uma menina com ela. Eu fiz de propósito, não existe, é difícil, casos de meninas com a distrofia muscular tipo do Duchenne. É predominantemente meninos. É muito difícil, a menina é protegida porque é XX. Mas aí eu fiz questão de botar uma menina com distrofia muscular de Duchenne. Existem 4 casos, 5 casos no mundo. Um foi cair nesse livro. Para mostrar a relação dela com a mãe. Está entendendo? E a partir daí tecer as redes dessa nossa egocentricidade. Eu não sei se satisfiz sua questão, mas é uma preocupação minha muito grande. Eu disse até, no ano que vem eu vou lançar uma coisa mais suave. Mas assim, a gente sabe que a infância tem toda uma peculiaridade, né? A infância dela tem toda uma peculiaridade na questão da formação do pensamento, da formação da personalidade da criatura, né? Naquela primeira fase a criança ela tem a questão do pensamento mágico que vai se transformando no pensamento lógico e há uma dificuldade da criação do discurso da criança para que ela demonstre o sofrimento, demonstre que idealiza, no caso, a autodestruição. E aí, nesse sentido, eu queria que o senhor assim, nos falasse como a criança ela demonstra que está caminhando para esse pensamento de suicídio e autodestruição, porque de forma prática vai nos ajudar bastante a detectar esse pensamento, essa criação, e também como as estatísticas nos mostram que há um crescimento brutal da busca de crianças que procuram a autodestruição, isso vai nos ajudar bastante a tentar notar e evitar que mais crianças... Você fez uma pergunta fundamental. Tem indicadores de risco, né? Se eu falar de isolamento aqui, a gente vai ter que desdobrar, porque hoje em dia, com o advento da internet, boa parte das crianças e adolescentes vivem isolados, né? Mas o exclusivo isolamento, aquela criança e adolescente que não sai do canto, que não vai para canto nenhum, se preocupa um pouquinho com essa pessoa, porque pode passar alguma ideia suicida, a falta de interesse. Eu diria que a escola é um espaço de socialização, a gente não pode negar. A escola pode estar precisando de uma modificação, de mudanças, mas ainda é um espaço de socialização, a gente vai, ganha amigos, né? Então, não ir para o colégio, não querer ir para o colégio, não querer estar naquele ambiente, também é um fator que preocupa, né? 2 sinais que já preocupam: excesso de sonolência, criança e adolescente que dorme muito ou dorme pouco, que tem muita insônia, né? Aí vem a questão do álcool também, da bebida e de outras drogas, aumenta 10 vezes o risco, em 10 vezes o risco de suicídio ao uso de álcool e outras drogas na infância e adolescência. Então, é um fator aí que você deve ficar extremamente vigilante. Se você já está preocupado com aquele que
usa pouco, imagine aquele que usa muito drogas e outras substâncias. Aumenta em 10 vezes o risco. E aí também a automutilação, é muito comum em meninas. A automutilação, eu estou pegando semanalmente 5 ou 6 situações. Então já é um precursor de tentativa de suicídio, certo? Transtornos alimentares também. Eu estou sendo bem objetivo para você ficar com situações que preocupam, né? E o que é que eles veem na internet? Esse aí é o local obscuro, que a gente não tem muito acesso. Se a gente tivesse esse acesso, mas o que é que eles veem na internet? Será que eles estão num grupo de estímulo ao suicídio? Eu tenho muitas clientes que eu converso sobre conteúdo. Aí passa ali. Não, tem umas amigas minhas que ficam falando de se matar. Mas é difícil depois de umas 7 sessões que vai sair. E os pais não estão nem aí observando, né? Então, eu não sei se eu satisfiz você, mas são momentos que realmente fazem você se preocupar, não é? Se a criança não socializa no colégio, vive isolada, já entra cedo no mundo de droga e álcool, se a criança está desestimulada por prática de esporte, de atividades, se não tem muita amizade, se vive basicamente irritada, agressiva, isso daí é um alerta. E se automutila, se comete alguma coisa contra si própria, isso daí basicamente leva o alerta para o máximo, né? Aí você vai ter que tomar uma atitude rápida. E não é só psiquiatra, é uma equipe. Bom, eu acho que a gente cumpriu, né, o nosso... Bom, gente, eu acho que a gente já cumprimos aí, nós cumprimos a nossa, que a gente pretendia. Acho que foi além do que a gente pensava, viu, Hermano? Foi muito interessante o debate, né?